Tudo bem, pessoal? Então agora a gente vai falar de alguns termos, alguns jargões que a gente usa dentro de estatística. Algumas palavras dentro de estatística, elas não têm o mesmo significado que você aprendeu durante a sua vida. Passa a ser um pouco mais específico quando se fala de estatística. Então, dois termos muito comuns que a gente vai usar muito, vai ouvir muito ao longo de toda a disciplina, é o termo de população e amostra. É muito comum as pessoas relacionarem população a pessoas. O que é uma população? População de pessoas, população de uma cidade, população de um estado, de um país. Dentro de estatística, a gente tem duas abordagens. Ou eu trabalho com uma população, ou eu trabalho com uma amostra. E esses termos têm que ficar muito bem definidos, você não pode ter dúvida do que é isso ou o que é aquele outro. População. Quando eu falar em população, eu estou falando de população de pessoas específicas? Não. Para a estatística, população pode ser de qualquer coisa. Você pode ter uma população de seringas, de carros, de canetas, daquilo que você imaginar. Mas como é que eu vou definir o que é uma população, então? Para a estatística. Para a estatística, a população ela é um conjunto de qualquer coisa que você imaginar, desde que esse conjunto tenha uma característica em comum. É isso que define a população para a estatística. Então, da estatística é o quê? População. Tem alguma característica em comum? É uma população. Então, pode ser de um objeto qualquer, pode ser inclusive de pessoas, lógico, também, mas pode ser a característica de algumas pessoas, pode ser estudantes que fazem o mesmo curso, então você tem a população de estudantes que fazem administração pública, é uma população também. E o que é uma amostra? A amostra nada mais é do que uma parte da população. Então você tem essas duas abordagens, a abordagem referente à população e a abordagem referente à amostra. O que é mais prático, o que é mais fácil? Eu vou trabalhar sempre com população, eu vou trabalhar sempre com amostra. Trabalhar com população é extremamente difícil, porque o acesso, muitas vezes, é complicado. Quando eu falo em população, eu estou falando assim, se eu quero a população dos estudantes de administração pública, eu estou me referindo a todos os estudantes de administração pública, sem exceção. E isso é trabalhar com uma população. O que é mais comum? Eu trabalhar com parte desse todo, que seria a nossa amostra. Então, o termo amostra, a gente vai ter até letras específicas para designar quando é uma população, quando é uma amostra, porque isso realmente faz total diferença no teu trabalho. É muito mais prático trabalhar com amostras, não tenha dúvida disso. Só que, lógico, a tua amostra, ela tem que ser, além de ser significativa, ela tem que realmente representar a tua população. Se ela não representar a tua população, o nosso trabalho também não vai ter um desfecho interessante. É muito comum na administração pública se questionar várias pesquisas, a gente está num ano eleitoral também, então você vai ver que algumas pesquisas têm resultados muito distintos, teoricamente feito com amostras retiradas da mesma população. Então essa diferença, ela teoricamente não deveria existir. A variação ela existe, porém não tão grande assim. Então a amostra para a estatística é fundamental que ela tenha todas as características que tem na tua população. Se ela tiver todas as características que tem na tua população, sem dúvida nenhuma, essa amostra vai representar e os dados que você coletar, todas as inferências que você fizer em cima dessa amostra, vai ter um trabalho extremamente interessante. Então você não pode ter dúvida do que é uma amostra, o que é uma população. Dentro de amostra e população, na grande maioria dos casos, nós vamos abordar sempre o trabalho com amostras. Uma característica assim, legal que eu gosto de falar é que você, para finalizar essa parte de população e amostra, não deixar dúvida para vocês, que as pessoas perguntam assim, mas quando eu trabalho com amostra, eu não posso ter certeza disso, certeza daquilo, mas a ideia justamente é essa, né? Imagine se você fosse trabalhar com uma população inteira para saber a opinião das pessoas em relação a um candidato. Então você teria que realizar a eleição, o que é totalmente inviável. Então, obviamente que você vai trabalhar com uma amostra, é impossível você realizar uma eleição, né, se você fosse optar por trabalhar com a população. Então, sem dúvida nenhuma, nós vamos trabalhar, na grande maioria dos casos, com amostras. Na sequência, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as amostras e populações e vai passar agora também a organizar melhor esses dados, ver como é que a gente vai trabalhar dentro dessa amostra, tipos de amostra, como é que eu posso coletar esses dados. Então, no nosso próximo vídeo, a gente dá continuidade a essa parte.